Oi, 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 meninos, meninas, agora vai. Espero eu que agora vá. Exercício 3 da nossa 11ª bateria para os nonos. Aqui a gente começa a explorar um pouquinho daquela prosa sobre seno, cosseno e tangente, os magníficos. Isso aqui aparece em tudo quanto é lugar, porque ele mistura um pouquinho do conceito de, algumas vezes, de triângulo, retângulo. Ele mistura um pouquinho do conceito de proporção, para ver se vocês já estão ficando bom mesmo. Estão bom mesmo, tá? Aqui a gente precisa conseguir relacionar os lados do triângulo. Por isso, a gente consegue inclusive pensar naquele conceito de escada que eu falei no exercício anterior. Tá? Vamos começar a explicar. O 3, olha lá, explorando o conceito de seno, cosseno e tangente. Para falarmos de inclinação de escada do exercício anterior, podemos usar essa história de proporção. Tá? Quando a gente for falar de uma escada, né? A gente pode pensar na proporção. Foi isso que vocês trabalharam lá no exercício anterior. Coisa assim, ó. O quanto que eu andava para cá e o quanto que eu subia. Vai espiando aqui, quando eu for falar desses meninos aqui, do tal do seno, do cosseno da tangente, como é que as coisas se encaixam, certo? Olha lá. E agora essas proporções podem relacionar os lados de um triângulo retângulo. Vamos lá. Posso pagar isso aqui? Creio que sim, né? Acho que ninguém vai se ofender com isso, então eu paguei. Tã, tã, tã. Isso aqui, gente, é um protótipo de um triângulo retângulo. O que tem de fofo o triângulo retângulo? Ele tem que ter, gente, esse carinha aqui. Esse carinha é o ângulo de 90 graus. Se ele tiver esse carinha, é o que a gente chama de triângulo retângulo. Só isso. Basicamente. Isso é um triângulo, tá? Então, isso aqui é o tal do triângulo retângulo. Por que a gente fala tanto do triângulo retângulo? Porque ele tem algumas coisinhas fofíssimas, entre elas, dá pra gente desenvolver esse pensamento do seno, cosseno e tangente. Ok, professor. Vamos começar com o seno. Se eu imaginasse que eu tivesse um ângulo aqui, ó, certo? Tenho esse ângulo aqui. E aqui eu tivesse uma medida. Vamos dizer que aqui medisse 5 metros. É o tamanho dessa altura. Eu posso dizer para vocês com certeza que se aqui for 5 metros, isso aqui for um triângulo retângulo e aqui, ó, eu souber que ângulo que é, digamos lá, 30 graus. Eu posso dizer para todo mundo, tranquilão, que aqui ó, vai medir 10 metros. Por quê? Porque existe uma razão que faz com que isso aconteça. Assim como se aqui fosse... deixa escrito lá, 5 e 10. Isso, deixa escrito. Vamos pegar outra canetinha. Laranja. Assim como eu poderia dizer que se aqui fosse... Deixa eu ver... 8, esse tanto aqui valeria com certeza 16. Por quê? Porque ele segue uma razão. Assim como eu poderia dizer que se aqui fosse 0,2, essa coisa aqui iria valer 0,4. 0,2 contra 0,4. Alguém percebeu o que está acontecendo? Sim, percebemos, né? Esse cara vai ser a metade desse cara. Sempre que tivermos essas condições. Por quê? Porque existe uma proporção que agarra essas coisas, que é uma proporção que a gente chama de seno de 30 graus. O seno de 30 graus ele vai estar relacionando quem? Esse lado que está olhando para o 30 com esse lado que está olhando para 90 graus. Esse símbolo aqui é de 90 graus. Símbolo de 90 graus, tá? Isso aqui, 90 graus. Beleza? Então tem alguém que sempre vai estar relacionando. E o nome dessa proporção, dessa relação entre os lados é o que a gente chama de seno.
seno de um certo ângulo. Esse ângulo, no caso, é 30 graus. Muito legal, muito legal. Assim eu poderia, se eu estivesse trabalhando com outra angulação, por exemplo, deixa eu ver, se eu estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com 45 graus, se aqui fosse raiz quadrada de 2, eu conseguiria falar para todo mundo qual que seria o tamanho disso. O tamanho disso seria 2, porque o seno de 45 graus é raiz de 2 dividido por 2. Tudo bem? É assim que o seno ele trabalha. O seno ele vai jogar a gente para o triângulo retângulo e também dá para a gente pensar em outras extensões desse conceito. Mas por enquanto, concentra aqui no seno dentro do triângulo retângulo. Ele vai falar para a gente que quando a gente estiver no triângulo retângulo, você pode criar uma relação entre esse cara e esse cara. Mas, professor, eles não têm nome? Tem nome. Tem nome que é o que deixa a gente, às vezes, frustrado. Mas a gente decora. Com o tempo a gente decora e tudo vai que vai. Esse lado que está olhando para o 45 é o que a gente chama de cateto oposto. Ele está olhando para ele, então ele é oposto. E esse lado fofíssimo que está olhando para o 90 graus, o ângulo reto, ele é a toda poderosa hipotenusa. Tá vendo? Se alguém queria dar um nome para a sobrinha ou para a irmãzinha que está para nascer, pode pensar em hipotenusa. Esse aqui é o tal do cateto oposto e essa aqui é a tal da hipotenusa. Isso aqui funciona quando a gente estiver falando do triângulo retângulo. Mas, professor, eu tenho um triângulo aqui, qual que é a minha hipotenusa? Isso daqui só vai funcionar, só vou conseguir falar de hipotenusa se eu disser que um dos ângulos é de 90 graus. Se eu não tiver esse ângulo de 90 graus, esquece toda essa bruxaria. Certo? Mas, professor, a gente não estava falando só de... de seno. Realmente não estávamos. A gente também estava falando de um tal de cosseno. Vamos manter ou não? Vamos colocar um outro ângulo aqui. Vamos supor agora que o meu ângulo ele vai ser 60 graus. 60 graus. Então, eu posso relacionar esse tamanho com a hipotenusa? Pode. Esse aqui só para a gente lembrar o cateto oposto. Então, se aqui for 60 graus, posso dizer para todo mundo que enquanto aqui for 5, aqui vai ser 10. Outra cor. Enquanto aqui for, deixa eu ver, 45, ali vai ser 90. Ou seja, eu vou ter alguma coisa que vai estar relacionando o 5 com o 10. Mas quem que é o 5? É esse moço com a hipotenusa, que a gente já sabe que é hipotenusa. Mas, professor, isso aqui não é o cateto oposto de 60, porque o cateto oposto é quem está olhando para ele. Não é. Realmente não é. Esse menino aí, ó, esse lado aqui, que é o 5, ele é o que a gente chama de... Vamos chamar o vermelho, chama o vermelho e coloca lá que o nome dele é cateto adjacente. Mas o professor tá com uma preguiça, né? Cateto adjacente. Esse aqui é o cateto adjacente. Quem está colado com o ângulo é o que a gente chama de cateto adjacente. Então, quem está olhando para o ângulo é o cateto oposto. Quem está colado no ângulo
O lado que está colado no ângulo é o que a gente chama de cateto adjacente. Foi? Então, quando a gente pega e pensa no cateto adjacente, que é esse 5, e divide pela hipotenusa, a gente vai estar falando de quem? Do cosseno, no caso ali, de 60 graus. A gente sempre fala do cosseno de algum ângulo, ou do seno de algum ângulo. Tudo bem? Tudo bem? Além da gente falar do seno, além da gente falar do cosseno, sobrevoa as nossas cabeças também uma tal de uma tangente. Onde é que eu coloco tangente aqui, meu? Eu vou ter que apagar esse cosseno. Coloco o cosseno aqui. Ele fica quieto. A tal da tangente. Tangente de alguém. Na tangente de alguém, estaremos também relacionando lados do triângulo retângulo. Opa, entendi, professor. Então a gente vai relacionar os lados. Beleza, professor, legal, isso é muito legal mesmo. Só um momento. Então, gente, olha lá. Quando a gente for falar de uma outra relação em que eu pego esse lado aqui, ó, digamos que aqui vale 70, e pego esse outro lado, que é o cateto adjacente, eu vou estar trabalhando com a minha terceira relação dentro do triângulo. Aqui, ó, se aqui for 45 e eu estiver querendo relacionar esse daqui, ó, esse lado e esse outro, com certeza eu posso dizer para vocês... Ai, raios. Eu posso dizer para vocês que aqui vai valer 70 graus. 70 graus, não. Se aqui mede 70, aqui também vai medir 70. 70 metros, 70 centímetros. Se aqui for 90, ou se aqui for, por exemplo, sei lá, 0,72, aqui também vai ser 0,72. Por quê? Porque existe uma proporção que relaciona os dois lados. Sim, existe uma proporção que relaciona os dois lados, que é o que a gente chama, nesse caso, de tangente de 45 graus. Tudo bem? Então, quando aqui for o ângulo que eu estou tomando como referência, eu vou poder pegar o lado oposto, que é o cateto oposto, e o lado que está encostadinho nele, que é o cateto adjacente. Pego um, divido pelo outro, eu vou ter isso aqui, que é o que a gente chama de tangente de 45. Tudo bem? Muito assustados? Então vamos meio que dar uma recapitulada. Vamos recapitular tudo. Pausa. Bora lá. Então, relacionando essas coisas aí, esses lados, a gente pode fazer o quê? Eu posso pegar esse daqui e esse aqui e dizer que estou trabalhando com o B dividido pelo A. Isso aqui é a relação que a gente chama de seno. Ou então... apaguei a coisa errada. B dividido por A. É o que eu chamo de seno. Ou então eu posso olhar aqui para o triângulo retângulo. E é retângulo aqui, ó, tá bom? E posso estar relacionando quem? Esse carinha e o A, que é o C e o A. Aí eu vou estar trabalhando com uma relação que a gente chama de
cosseno. E por último, posso fazer uma relação em que eu pegue o meu B de bola e divida pelo meu C. Essa terceira relação é a que a gente chama de tangente. E pá. Ou seja, essas relações aí é o que a gente chama do quê? O seno desse ângulo. É quando eu pego quem? Aquele que está olhando para ele de frente, que é o cateto oposto, dividido pelo A, que é a hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, falaremos do seno. Ok, professor, ok. Depois, quando a gente pega o C e divide pelo A, a gente vai estar falando de quem? Do cateto adjacente dividido pelo A, que é a hipotenusa. Ok, professor, ok. E por último, tem a tal da tangente, que é quando a gente pega o B e divide pelo C. Aí a gente tem aquilo que a gente chama de cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E essas são as relações que a gente tem: seno, cosseno e tangente. Beleza? Deixa eu pensar aqui. O que a gente precisa atentar, que a gente sempre vai falar do seno pensando num certo ângulo, ou cosseno, referência, tomando como referência um certo ângulo, ou tangente, com referência em algum certo ângulo. Isso funciona dentro do triângulo retângulo. Tá bom? Ali nos exercícios, eu falei para vocês de uma escadinha, não era? Aí tinha uma escadinha, eu pedia para vocês... Não, deixa eu ar quietinho aqui. Pá, deixa eu ar quietinho. Na escadinha, ela parecia mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Tá, 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 tá. Escadinha. E aí eu falava, ó, gente, fala pra mim o que acontece com essa proporção. Quanto que eu tenho aqui, por esse outro lado, aqui, Quando eu faço isso, quais lados que eu vou relacionar? Olha lá, eu vou relacionar esse aqui com esse aqui. Aqui podia ser 10, aqui podia ser 15. Sim, estou relacionando as duas coisas. Quando eu pego esse lado, que é o que a gente chama de cateto oposto, e esse outro lado, que é o que a gente chama de cateto adjacente, qual a relação que a gente está trabalhando? É de tangente, tá? Então, vou colocar alguns exercícios fofos sobre isso e quero que vocês me respondam. Quanto que é o seno de alguém, o cosseno de alguém ou a tangente de alguém? Exercícios bem basiquinhos, beleza? Só para a gente começar a explorar a ideia. Beijos e abraços, até vocês!